O que nos espera depois da morte? Esta é a pergunta que a humanidade faz a si mesma há milênios. Mas há outra questão, igualmente crucial. Se existe um julgamento na vida após a morte, será que ele é realmente justo? Hoje, vamos colocar frente a frente dois titãs do submundo, os dois deuses dos mortos mais famosos da história. Num canto do ringue, Anubis, o deus egípcio com cabeça de chacal, guia das almas e guardião da balança da justiça. No outro, o poderoso Hades, o sombrio soberano do submundo grego, temido até mesmo no Olimpo. Estamos acostumados a vê-los apenas como meras personificações da morte. Mas o que queremos descobrir é qual deles era o Deus dos mortos mais justo. Vamos analisar seus métodos, suas leis e suas visões de bem e mal. E eu prometo, no final deste vídeo, a sua percepção sobre estes deuses irá mudar para sempre. Afinal, qual sistema era mais humano? Vamos descobrir. Mas antes de iniciarmos este confronto épico, vamos preparar o cenário. Temos diante de nós duas das maiores civilizações da antiguidade, o Antigo Egito e a Grécia Antiga. Ambas as culturas eram obcecadas pela ideia da vida após a morte, mas abordavam-na de ângulos totalmente distintos. Para os egípcios, a vida terrena era apenas uma preparação para a eternidade. Eles construíam túmulos grandiosos, realizavam rituais complexos de mumificação e escreviam livros inteiros como guias para o submundo. O seu mundo era permeado pela ideia de ordem, ou Ma'at, a verdade e justiça divinas, que deveria ser respeitada tanto na terra quanto após a morte. Já a visão grega sobre a morte era muito mais pessimista. O seu submundo era, em grande parte, um lugar sombrio e sem alegria, e os deuses do Olimpo, muitas vezes, agiam de forma caprichosa e imprevisível. Para eles, a justiça era mais um ideal a ser buscado por governantes sábios, e não uma lei cósmica imutável. É precisamente a partir destas duas cosmovisões radicalmente opostas que nasceram os nossos heróis de hoje, Anubis e Hades. Então, vamos começar pelo Egito. Mas afinal, quem é Anubis? Sua imagem, a de um homem com cabeça de chacal negro, é mundialmente conhecida. Essa escolha não é por acaso. Os chacais vagueavam frequentemente pelas margens do deserto, perto das necrópolis, e os antigos egípcios viam neles os guardiões da fronteira entre os mundos. Originalmente, nos períodos mais antigos da história egípcia, Anubis era o principal deus dos mortos, o soberano absoluto do reino subterrâneo, o Duat. Foi só mais tarde, com o crescente culto a Osíris, que Anubis lhe cedeu o trono, por assim dizer, mas sem perder a sua relevância. O seu papel, contudo, transformou-se. Ele tornou-se o deus do embalsamamento e o patrono da mumificação. Acreditava-se que foi Anubis quem realizou a primeira mumificação no corpo do assassinado Osíris, concedendo-lhe assim a chance de renascer. Por isso, toda múmia no Egito era criada à sua imagem e semelhança. Ele não ficava apenas à espera das almas no fim do caminho. Ele as recebia no início da jornada pós-morte, zelando pela preservação de sua forma física para a vida eterna. Ele não é um ceifador sombrio, mas sim um mestre habilidoso e um guardião. Mas o cuidado com o corpo era apenas o estágio inicial. A verdadeira função de Anubis era a de psicopompo, ou seja, o guia de almas. Imagine só. Após a morte, a alma do egípcio chegava ao Duat, um submundo perigoso, labiríntico, repleto de monstros, lagos de fogo e portões trancados, vigiados por demônios. Atravessar tudo isso sozinho era impossível. E é aqui que Anubis entrava em ação. Ele tomava a alma do falecido pela mão e a guiava através de todas as provações. Anubis conhecia todas as passagens secretas, os nomes dos guardiões e os feitiços corretos para apaziguá-los. Ele não era apenas um juiz, era um advogado, um defensor e um guia pessoal para cada alma,
independentemente do seu estatuto em vida, fosse ela um faraó ou um simples camponês. Nisto reside a sua primeira característica de justiça, a igualdade perante os perigos do pós-vida. Ele jamais abandonava a alma à sua sorte, garantindo uma passagem segura até o local mais importante, o salão das duas verdades, onde o seu destino eterno seria determinado. Este retrato de um guia zeloso difere drasticamente da imagem comum que temos de um Deus da morte frio e distante. A alma, conduzida por Anubis, finalmente chega ao ponto crucial de sua jornada, o Salão das Duas Verdades, também chamado de Tribunal de Osíris. A grandiosidade deste lugar é de tirar o fôlego. No coração do salão, sentado em seu trono, está o próprio Osíris, agora atuando como o juiz supremo. Em volta dele, encontram-se os 42 assessores divinos, cada um encarregado de fiscalizar um dos pecados capitais, conforme a crença egípcia. A atmosfera é estritamente regrada, longe de ser caótica. É um verdadeiro procedimento judicial, sem gritos ou pânico, apenas um silêncio solene e imponente. No centro, erguem-se as grandes balanças, e é para lá que Anubis guia a alma. Seu papel é ser o mestre de cerimônias e executor principal de todo o procedimento. É ele quem garante a precisão e a total imparcialidade do teste mais crucial na vida e na morte de qualquer egípcio. Teibu, sua calma e foco, demonstram que não há espaço para emoções ou parcialidade. Apenas um cálculo frio e exato, fundamentado nos fatos de sua existência. Todo esse processo foi minuciosamente detalhado no Livro dos Mortos, permitindo que cada pessoa se preparasse para este momento final. Chega o momento da verdade. É o auge da justiça egípcia, a cerimônia da pesagem do coração. Anubis coloca cuidadosamente o coração do falecido num dos pratos da balança. Mas por que o coração? Os egípcios acreditavam que o coração era o receptáculo da mente, da memória, das emoções e, acima de tudo, da consciência. Era, essencialmente, o registro de todos os atos de uma pessoa. E, no outro prato, Anubis coloca uma leve pena de avestruz. Mas não é uma pena qualquer. Esta é a pena da deusa Maat, a divindade da verdade, da justiça, da ordem e da harmonia universal. A essência do teste era genialmente simples. Se a pessoa tivesse vivido uma vida justa e reta, seu coração seria leve como a pena da verdade. No entanto, se tivesse pecado, mentido e praticado o mal, o coração estaria sobrecarregado por esses atos e penderia mais que a pena. É uma metáfora incrivelmente clara e visual da justiça. Aqui, a justiça não é definida por palavras ou súplicas. Ela tem um peso físico, e Anubis, como guardião da balança, garante que nada influencie o processo, nem riqueza, nem estatuto, nem pedidos de clemência. Apenas o peso da vida que foi vivida. Contudo, antes que o coração fosse levado à balança, o falecido tinha a oportunidade de declarar a sua própria inocência. Essa fase do julgamento é conhecida como a confissão de negativa, ou as 42 confissões negativas. A alma devia dirigir-se a cada um dos 42 juízes divinos e jurar que não havia cometido o pecado pelo qual aquele Deus específico era responsável. A lista era bastante extensa e extremamente reveladora da moralidade egípcia. Incluía frases como: eu não matei, eu não roubei, eu não menti, eu não fui preguiçoso, eu não espionei, eu não me zanguei sem motivo, e eu não poluí a água do Nilo. Isso não era um mero ritual formal. Era um ato de profunda introspecção, no qual a alma, diante dos deuses, era obrigada a reexaminar toda a sua existência. Isso dava ao indivíduo a chance de participar ativamente do seu próprio julgamento, em vez de ser apenas um objeto passivo. O sistema era transparente. As regras do jogo, ou seja, a lista de pecados, eram conhecidas de antemão. Todo egípcio sabia exatamente por quais leis seria julgado, e por isso podia moldar sua vida em conformidade.
Era um sistema intrinsecamente baseado na responsabilidade individual. E o que acontecia, afinal, se o coração se mostrasse mais pesado do que a pena de Ma'at? Se o indivíduo falhasse no julgamento, as consequências eram terríveis e, o que é crucial, definitivas. Aos pés da balança, estava sempre à espreita um monstro terrível chamado Amit, ou Amit, que significa a devoradora de almas. Ela possuía a cabeça de um crocodilo, o tronco de um leão e a parte traseira de um hipopótamo, uma combinação das criaturas mais temidas e perigosas que os egípcios conheciam. Se a balança pendesse contra o falecido, Anubis dava o sinal, e Amit prontamente se atirava para devorar aquele coração pecador. Mas aquilo não era apenas uma punição. Era a aniquilação total e absoluta. A alma do pecador deixava de existir. Para os egípcios, obcecados pela vida eterna, esta era a punição máxima, não o sofrimento perpétuo, mas sim o esquecimento completo, o apagamento da existência. Não havia chance de correção, nem de apelação. A sentença era irrevogável. Nisso se percebe a severidade e, paradoxalmente, uma certa justiça no sistema de Anubis. O mal não merecia sequer o direito de existir na eternidade. Mas foquemos nas coisas boas. Se o coração resistisse ao teste e se equilibrasse com a pena de Ma'at, a alma era declarada justificada, ou, com a voz verdadeira. Tot, o deus da sabedoria, que estava ao lado, registrava o veredito em sua tábua, e Anubis, com todas as honras, conduzia a alma justificada ao trono de Osíris. Osíris dava então a sua bênção final, e os portões do paraíso se abriam para essa alma. O paraíso egípcio era chamado de Campos de Ialu, ou Campos dos Juncos. Era uma versão idealizada do Egito. Ali, a colheita era sempre farta. O Nilo nunca transbordava. Não havia doenças, sofrimento, nem trabalho pesado. A alma podia desfrutar de paz eterna, reencontrar-se com parentes falecidos e até mesmo comunicar-se com os deuses. É crucial notar que este paraíso estava acessível a absolutamente todos que tivessem levado uma vida justa, independentemente da sua posição social. O faraó e o seu último escravo, após terem passado pelo julgamento, gozavam das mesmas condições maravilhosas. Esta era uma concepção de paraíso extremamente democrática, baseada puramente nos méritos pessoais, e não na origem ou nascimento. Assim, vamos fazer um balanço provisório sobre o nosso primeiro ponto. O sistema de Anubis é justo? Aparentemente sim, e num nível muito elevado. Primeiro, ele é universal. As regras são idênticas para todos, do faraó ao mendigo. Segundo, é transparente. A lista de transgressões era conhecida por todos, permitindo que o indivíduo vivesse conscientemente de acordo com as leis de Ma'at. Terceiro, é objetivo. A decisão não se baseia nas emoções ou simpatias pessoais do juiz, mas numa medição mecânica e imparcial. A balança. O coração é leve ou pesado, e não há meio termo. Quarto, o próprio Anubis não age como um carrasco, mas sim como um administrador imparcial do processo e um guia zeloso. Ele ajuda a alma, não a intimida. Seu sistema não é uma tirania, mas uma lei divina que funciona com clareza, fundamentada na ideia de responsabilidade pessoal e harmonia universal. O único aspecto rigoroso é a finalidade da sentença, mas isso também é lógico dentro da sua cosmovisão. O mal deve ser aniquilado e não apenas punido. Agora, vamos nos deslocar para o norte, às margens do mar Egeu, mergulhando no mundo dos gregos antigos. E vamos encontrar nosso segundo personagem, Hades. Vamos logo desmistificar o mito principal. Hades não é o diabo. Na mitologia grega, ele não era a personificação do mal, como Satã no cristianismo. Ele era um dos 3 grandes irmãos olimpianos, filho de Cronos. Após a vitória sobre os titãs, ele, Zeus e Poseidon tiraram a sorte para dividir o mundo. Zeus ficou com o céu,
Poseidon com os mares, e Hades teve a sorte menos invejável, o submundo, o reino dos mortos. Ele não escolheu esse papel. Ele lhe foi atribuído, e ele a cumpria com uma responsabilidade sombria. Sua principal tarefa não era torturar almas, mas sim governá-las, e o mais importante, garantir que nenhuma escapasse de volta ao mundo dos vivos. Ele era mais um carcereiro severo e um monarca do que um demônio maligno. Sim, ele era temido, mas não era odiado como a fonte de todo o mal. Eles até evitavam pronunciar seu nome em voz alta, chamando-o de Plutão, que significa o rico ou o abastado, numa alusão aos tesouros incalculáveis escondidos nas entranhas da terra. Afinal, como era esse mundo? Ao contrário do Duat egípcio, repleto de desafios e provações, o submundo grego era encarado como um mero destino final. Era um espaço vasto, enevoado e cinzento, completamente desprovido de luz solar. Para lá chegar, a alma precisava atravessar um dos 5 rios, sendo o Estige o mais conhecido. Por ele, as almas eram transportadas pelo velho e taciturno Caronte, que exigia um pagamento pelo serviço. O óbolo, uma pequena moeda que era colocada sob a língua do falecido. Se a alma não tivesse esse dinheiro, estava condenada a vagar eternamente pela margem do rio. Vemos aqui o primeiro diferencial, a introdução de um elemento de valor material, ainda que meramente simbólico. O próprio mundo de Hades não era dividido, de forma clara, em paraíso e inferno, tal como os entendemos hoje. Para a maioria das almas, era um lugar de existência semiconsciente e sem alegria, onde vagavam como sombras sem propósito, despojadas de memória e de força vital. Não se tratava de uma recompensa ou de uma punição, mas apenas de um eterno e cinzento esquecimento. Isso reflete a visão mais pessimista que os gregos tinham da vida após a morte. É aqui que chegamos à diferença crucial entre Hades e Anubis. Hades, na maioria das lendas, não funcionava como juiz. Ele era um rei, um soberano, um administrador. Sentava-se no seu trono de ébano, ao lado da esposa Perséfone, e administrava seu domínio. O trabalho dele consistia em manter a ordem, acolher novos súditos e garantir que os antigos permanecessem lá. Isso era rigorosamente supervisionado por Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava os portões. O julgamento direto das almas, no entanto, ficava a cargo de outras entidades. Este é um ponto crucial. Hades delegava a autoridade judicial. Ele não pesava corações, nem ouvia confissões. Ele era a autoridade suprema, mas não acumulava as funções de promotor e juiz. Isso torna a sua figura mais distante e alheia ao processo de justiça. Ele é o garante da ordem, mas não o seu executor direto. Por um lado, podemos encarar isso como uma separação de poderes, um sinal claro de um sistema legal desenvolvido. Por outro lado, isso o isenta da responsabilidade direta pelo destino de cada alma individual. Mas afinal, quem eram os juízes no reino de Hades? Essa honrosa e complexa responsabilidade cabia a 3 semideuses, Minos, Radamanto e Eaco. Os 3 foram reis em vida, famosos por sua sabedoria, honestidade e pelo seu governo exemplarmente justo. Minos era o lendário rei de Creta. Radamanto, seu irmão, notabilizou-se por seu código de leis. E Eaco, rei da ilha de Egina, era tão reverente que os próprios deuses atendiam às suas preces. Após a morte, Zeus os nomeou juízes do mundo subterrâneo, confiando plenamente em sua integridade e incorruptibilidade. Eles se sentavam nos portões do reino de Hades para julgar cada alma que ali chegava. Radamanto ficava responsável pelas almas vindas da Ásia, Eaco pelas da Europa, e Minos detinha o voto de Minerva, ou seja, o poder de desempate em casos mais complexos ou controversos. O que isso demonstra é que o sistema de justiça grego não se baseava num processo mecânico, mas sim na sabedoria e na experiência de antigos seres humanos. Era, por assim dizer,
um corpo de júri formado pelos membros mais respeitados da sociedade. Mas como exatamente se desenrolava este julgamento? Diferentemente do sistema egípcio, as descrições que temos sobre o procedimento são muito menos detalhadas. Não havia balanças, nem a pena da verdade. Os juízes analisavam os casos baseando-se nas ações que o indivíduo havia cometido em vida. A alma comparecia perante eles despida, despojada de todas as suas regalias terrenas, de sua riqueza e de seu status. Isso simbolizava a igualdade de todos perante a lei. Os juízes podiam ver toda a vida do falecido, todos os seus atos, tanto os bons quanto os maus. Era com base nessa análise abrangente que eles proferiam o seu veredito. No entanto, os critérios não eram tão rigidamente codificados quanto os 42 pecados egípcios, o que se qualificava como um ato heróico e o que seria considerado uma transgressão imperdoável. Pelo visto, muito ficava a critério dos próprios juízes. Isso torna o sistema mais flexível, capaz de considerar o contexto e as motivações por trás das ações, mas, ao mesmo tempo, também mais subjetivo. Afinal, mesmo os juízes mais sábios são ex-humanos, com seu próprio passado e suas próprias perspectivas. A decisão deles era fundamentada na sabedoria, e não em uma medição objetiva. Mas, afinal, quais eram os vereditos possíveis? Para a esmagadora maioria das pessoas, aquelas que não eram nem grandes heróis, nem vilões terríveis, o destino era os campos de Asfódelos. Esta era a maior porção do reino de Hades, e, falando com franqueza, era um lugar bastante lúgubre. Eram campos infinitos, cobertos por Asfódelos, flores pálidas e sem sabor. Ali, as almas transformadas em sombras incorpóreas vagavam sem propósito, sussurrando e lamentando-se. Elas mantinham a forma, mas perdiam a memória da vida na terra e quase todas as emoções. Não era um castigo, era simplesmente o vazio, uma existência infinita, cinzenta e monótona. Homero descreve que Odisseu, ao visitar o reino dos mortos, encontrou a sombra de Aquiles. Aquiles lhe disse que preferia ser o último dos servos na terra a ser rei entre os mortos. Um destino como este, reservado à maioria, reflete o medo grego não da punição, mas sim do esquecimento e da perda total da individualidade. Um desfecho neutro, sim, mas profundamente deprimente. Mas aqueles que cometeram crimes hediondos em vida, especialmente contra os próprios deuses, tinham reservado um destino bem diferente. Eles eram enviados para o Tártaro. Esta era a mais profunda e sombria das voragens no mundo subterrâneo, situada tão longe da terra quanto a própria terra estava do céu. O Tártaro funcionava, ao mesmo tempo, como uma prisão cósmica para os inimigos derrotados dos deuses, como os titãs, e como um lugar de tormento eterno para os pecadores mortais. E foi aqui que a imaginação grega realmente se desdobrou. Os castigos no Tártaro não eram apenas brutais. Eles eram sofisticados, personalizados e, acima de tudo, eternos. O rei Tântalo, por ter insultado os deuses, foi condenado a ficar eternamente imerso na água que recuava assim que ele tentava beber, e sob galhos carregados de frutas que se erguiam quando ele estendia a mão para alcançá-las. Sísifo, que enganou os deuses, tinha que rolar para sempre uma pedra gigantesca montanha acima, apenas para vê-la cair novamente bem no topo. Isso não era apenas retribuição. Era um sofrimento consciente, eterno, que refletia perfeitamente a natureza exata do crime. O sistema grego não destruía o mal. Ele o condenava a um tormento infindável. Existia um paraíso no reino de Hades? Sim, existia. Era conhecido como Elísio, ou Campos Elíseos. Era um lugar maravilhoso, onde o sol brilhava eternamente, soprava uma brisa suave, e heróis e justos passavam o tempo em banquetes, conversas e jogos atléticos. Era, de facto, um paralelo direto com os campos de Iaru, no Egito. No entanto, havia um senão colossal. Entrar no Elísio era incrivelmente difícil.
Inicialmente, este domínio era reservado apenas a heróis, semideuses e aqueles com parentesco direto com as divindades, ou seja, era um clube de elite, cuja entrada era praticamente vedada aos meros mortais, por mais justa que fosse a vida que tivessem levado. Foi só mais tarde, em versões mais recentes dos mitos, que o Elísio passou a admitir também pessoas excepcionalmente virtuosas, como grandes filósofos e poetas. Mas mesmo assim, continuava a ser um lugar para os estritamente escolhidos. Ao contrário do sistema egípcio, onde qualquer fazendeiro honesto poderia merecer o seu lugar no paraíso, o sistema grego transformava o paraíso numa mera regalia. Isto reflete a natureza profundamente aristocrática da sociedade grega, onde, muitas vezes, a linhagem e a origem eram mais importantes do que os méritos pessoais. Agora, vamos colocar lado a lado os dois sistemas de justiça para uma comparação direta. O primeiro e mais crucial ponto é a objetividade versus a subjetividade. O sistema de Anubis baseia-se num princípio objetivo, quase científico. A balança não mente. A pena de Ma'at tem um peso constante. Ou o coração a equilibra, ou não. O procedimento é padronizado e não depende da opinião do juiz. Anubis é meramente um executor imparcial. Já o sistema grego, por outro lado, depende inteiramente da decisão de 3 juízes. Sim, eles eram os mais sábios entre os homens, mas ainda assim eram indivíduos, proferindo veredictos baseados na sua interpretação pessoal da justiça. Isso abre a possibilidade, ainda que teórica, para o erro, para a parcialidade, ou simplesmente para diferentes interpretações dos mesmos atos. O sistema egípcio era um sistema de lei e medição. O grego, um sistema de sabedoria e julgamento, e do ponto de vista da garantia de imparcialidade, um instrumento de medição é sempre mais confiável do que o juiz mais sábio. O segundo ponto de comparação é a natureza da pena. O que é mais humano, a aniquilação total ou o tormento eterno? Os egípcios acreditavam que o mal não merecia existir. Se vivesses a vida em desacordo com as leis de Ma'at, eras simplesmente apagado da existência. É terrível, mas é um fim. A abordagem grega é muito mais cruel. O Tártaro é um lugar de sofrimento interminável e consciente. A alma não é apenas punida, ela é submetida a torturas eternas, muitas vezes de natureza sádica e engenhosa. Do ponto de vista do humanismo moderno, o direito ao esquecimento egípcio para o pecador parece bem menos cruel do que a concepção grega de inferno eterno. O sistema egípcio castiga com a destruição, o grego com a dor infinita. E aqui, a escolha por um sistema mais justo parece óbvia. Os gregos queriam que o mal sofresse eternamente. Os egípcios, que ele apenas desaparecesse. E o terceiro aspecto, e não menos importante, é a acessibilidade ao paraíso. Como já mencionamos, os campos de Ialu egípcios estavam abertos a qualquer pessoa que tivesse vivido uma vida justa, independentemente do seu status social. Era uma verdadeira meritocracia espiritual. A justiça residia no fato de que todos tinham uma chance real de alcançar a bem-aventurança eterna, e isso dependia unicamente das suas próprias ações. Já o Elísio grego, pelo menos em suas versões iniciais, era um paraíso aristocrático. Era reservado à elite, heróis e parentes dos deuses. O homem comum, mesmo o mais virtuoso, na melhor das hipóteses, só podia contar com os melancólicos campos de Asfódelos. Isso representa uma desigualdade de oportunidades fundamental. Um sistema em que a recompensa está acessível apenas a alguns eleitos por direito de nascença não pode ser considerado totalmente justo. O sistema egípcio, nesse sentido, era muito mais democrático e oferecia esperança a todos. É chegado o momento de anunciarmos o nosso veredito nesta batalha titânica pela justiça. Hades não era mau. Ele era um governante austero, sim, mas justo, que estabeleceu no seu reino um sistema de julgamento alicerçado na sabedoria e na separação de poderes. Os seus juízes eram incorruptíveis, e as punições, ainda que cruéis,
eram merecidas. Contudo, o seu sistema era subjetivo, elitista e incrivelmente duro nas suas manifestações supremas de castigo. Anubis, por outro lado, fazia parte de uma outra lógica. Um sistema fundado na objetividade, na transparência e na igualdade universal. A sua balança concedia a todos uma oportunidade igual. O seu paraíso estava aberto a todos os justos, e a sua punição máxima, apesar de ser absoluta, libertava o universo do mal, em vez de o condenar ao sofrimento eterno. Ele não era apenas um juiz, era um auxiliador e guia para cada alma. Portanto, se procuramos não apenas a ordem, mas sim a justiça na sua forma mais pura, o vencedor deste duelo é Anubis. O seu sistema revelou-se mais consistente, mais humano e, em última análise, mais equitativo para o indivíduo comum. Ao mergulharmos nas profundezas destas duas grandes mitologias, percebemos quão diferentes eram as concepções de justiça para os povos antigos. De um lado, temos o modelo grego, com juízes sábios, mas cujas decisões eram subjetivas, reservando o paraíso apenas para os escolhidos. Do outro, o sistema egípcio, que opera como um mecanismo perfeitamente calibrado, onde a balança objetiva e um código de leis bem definido selavam o destino de todos, garantindo oportunidades iguais. Anubis não surge apenas como o deus dos mortos, mas sim como o arquiteto de um sistema jurídico espantosamente justo e bem arquitetado. Já Hades era um rei poderoso que prezava a ordem, porém, seu reino refletia a desigualdade social da vida terrena. Espero que esta jornada tenha sido tão fascinante para vocês quanto foi para mim. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder as nossas próximas investigações sobre mitos. E agora, a pergunta principal para vocês. Na sua opinião, qual sistema de justiça era mais justo? O esquecimento total oferecido por Anubis ou o tormento eterno no Tártaro de Hades? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Vou adorar ler.